Vamos levando o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, Jesus, o Divino Mestre. São eles que, por terem vivências em muitas situações felizes, situações de muitas provações, de muitos temores, de muitas decepções e também de muitas exortações, felicidades, alegrias. Eles então nos entendem. Eles sabem que todo esse conjunto de experiências que nós fazemos parte daqueles que se aprimoram. E quando Jesus disse que nós seríamos espíritos bons, espíritos perfeitos, nós seríamos espíritos nobres, ele não falava daquele momento, ele falava ao longo desta fieira de tempos necessários para elaborar um espírito, que não foi criado perfeito, mas foi criado perfectível. E essa perfeição relativa, não a perfeição de Deus, cabe a esses acontecimentos que às vezes são severos. Senhor, rogamos as bênçãos para essa noite, que a Águida seja inspirada a trazer o ensinamento da noite. Todos esses ensinamentos, se nós entendermos com muito detalhe, com os detalhes, com a intenção, faz parte de uma obra que norteia uma nova espiritualidade na Terra. Uma espiritualidade que torna o espírito independente. Um espírito que usa todo o potencial para o qual ele foi criado. Senhor, rogamos as suas bênçãos para todos nós e para todos aqueles que nós levarmos o nosso pensamento. Neste momento, é uma reunião cristã, e onde quer que haja uma reunião cristã, sempre as pessoas que mais têm uma dificuldade pedem uma oração. E nós nunca devemos negar essa oração, nunca negar trazer o nome para as orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas deficiências, assim como nós perdoarmos as deficiências de alguém diante de nós. Não nos deixe cair nas tentações do mundo, mas livra-nos de todo mal que possa sair do nosso coração. Porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus é amor. Livro Mais Luz. Autor espiritual, Batuíra. Psicografia, Chico Xavier. Deus é amor. Efetivamente, podes mobilizar as palavras que desejes, sacando-as indiscriminadamente da terminologia criada pelos homens. Entretanto, em favor da tua própria felicidade, escolhe para teu uso pessoal no cotidiano aquelas que te façam aceitáveis perante Deus. Fácil a seleção. Deus é luz. Não enfatizaremos a força das trevas, empregando frases que lhe salientem o jogo infeliz. E sim, encareceremos o valor da educação, que acabará por dissolver todas as cristalizações de sombras nos domínios da ignorância. Deus é harmonia. Abster-nos de exaltar a discórdia, fugindo de exteriorizar recursos verbais que operem desequilíbrio e separação entre os companheiros da humanidade. E sem deixarmos de ser cultivadores da verdade, trabalharemos, quando nos seja possível, na preservação da própria paz, no campo de relações uns com os outros. Deus é bondade.
compreenderemos que a justiça é benemerência da vida. No entanto, reconheceremos que a justiça não atua sem misericórdia, em nome da providência divina. E por isso mesmo, faremos do entendimento e da compaixão nosso ambiente de cada dia. Deus é perdão. Evitaremos condenar, seja quem for, e, consequentemente, não nos valeremos do dicionário para engenhar mecanismos de censura ou sarcasmo. E sim, ao invés disso, articularemos imagens de fraternidade e de bênção em auxílio ao próximo. Não apenas porque sejamos ainda suscetíveis aos erros, mas também porque a sabedoria do Senhor nos transforma todos os males em valores de experiência. Seja qual seja a forma pela qual se te apresente as dificuldades do cotidiano, pensa no bem e faz o bem, esquecendo o mal, porque Deus é amor, e em tudo quanto dissermos ou fizermos contra o amor, tentando subverter as leis do universo e da vida, Deus, através do tempo, dar-nos-á formalmente desmentindo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos pedir as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que possa aprovar, a nossa reunião e aceitá-la como um momento de estudo e de trabalho para todos nós. Nosso tema hoje vai ser última parte do capítulo Deus, que é o capítulo 2 do livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. Já foi visto a existência de Deus, da natureza divina, onde são apresentados os atributos da divindade, a providência que nós vimos em duas vezes, em duas partes, e hoje nós encerramos com o tópico A Visão de Deus. E essa visão não é aquela da compreensão. Kardec, nesse tópico, ele vai discutir justamente a possibilidade de enxergarmos a Deus. O que nós temos visto, que muito se fala, eu vejo em outras denominações religiosas as pessoas falando: ah, Deus me apareceu, Deus falou comigo, Deus mandou um recado para mim, ou Deus falando comigo mandou um recado para você. E isso é bastante frequente, até Kardec vai comentar sobre isso também. E se nós formos olhar na Bíblia, lá desde o primeiro livro, que é o Gênesis, combina com a Gênese aqui de Kardec, ou Kardec fez de propósito, no livro nós vemos sempre Deus aparecendo para os homens, Deus aparecendo para as pessoas, conversando com elas, orientando e falando e até ameaçando, porque esse Deus lá do começo ele era um Deus bem bravão. E nós vemos que esse Deus nós não conseguimos ver da forma como eles falam, mas os relatos é de um convívio tipo homem a homem, mulher a mulher com Deus. Interessantíssimo. E o que Kardec faz, Kardec começa aqui nessa parte do livro da Gênese fazendo duas perguntas que são bastante interessantes. Ele fala: já que Deus está em toda parte, por que nós não o vemos? Essa é uma pergunta que ele vai tentar responder durante esse capítulo que continua. E a outra pergunta é: nós o veremos quando deixarmos a Terra? Esse deixarmos a Terra seria quando nós morrermos. Então nós não estamos vendo Deus agora, mas quando nós morrermos, nós vamos vê-lo? Kardec, então, ele começa a falar a primeira coisa a respeito de ver a Deus. Então, o que nós temos? Nós temos a Trindade universal. Deus que criou o Espírito, princípio inteligente,
e criou a matéria, o fluido cósmico universal. Então Deus não é nem espírito e nem matéria. Os nossos olhos de carne, esses olhos desse corpo que nós usamos nessa encarnação, ele tem uma restrição de possibilidade de enxergar. Nós vemos, temos a notícia, né, de que existe dentro do espectro eletromagnético uma faixa de luz visível que vai do infravermelho ao ultravioleta. Então, as radiações que estiverem abaixo do infravermelho ou acima do ultravioleta, nós não enxergamos. E mesmo o que é enxergar, né? O que nós enxergamos efetivamente? Nós não vemos o objeto, nós vemos a luz que esse objeto reflete para nós. Nossos olhos recebem a luz refletida pelo objeto. E cada objeto vai refletir a luz que lhe é característica e nós vamos dessa forma enxergar. Ou seja, nós já temos, enquanto humanos, nós temos essa restrição de visão. Nós não podemos ver tudo. Nós vemos uma faixa estreita, numa faixa estreita. E sendo assim, nós não conseguimos enxergar tudo que existe. Um dos exemplos que Kardec coloca, ele fala, por exemplo, nós vemos os corpos se movendo em função decorrente da gravidade. Nós soltamos um objeto, ele cai. Ele fala, nós sabemos que existe a força gravitacional, mas nós não a vemos. Nós não vemos, em condições normais, o ar que nós estamos respirando. Então, são coisas que existem, a própria ciência aceita, mas nossos olhos não captam. Nossos olhos de carne, nossos olhos mortais. Então aí ele vai comentar justamente isso. Ele fala, as coisas de natureza espiritual, ele não está falando de Deus ainda, ele está falando as coisas de natureza espiritual, os nossos olhos não enxergam. Lembra que quando uma pessoa fala que viu um espírito, uma pessoa encarnada fala que viu um espírito, na realidade ela está vendo o perispírito. Mas ela também não está vendo, exceto em casos de materialização, que é um outro fenômeno, exceto em casos dessa ordem, a pessoa ela está vendo por meio do seu próprio perispírito, porque apenas olhos espirituais veem o mundo imaterial, o mundo espiritual. Apenas os olhos espirituais veem o mundo material. Ele fala assim, só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. E ele acrescenta nessa frase, apenas a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Nesse momento ele não usa o verbo ver, ele usa o verbo perceber. E que isso se dá pela alma. Ele fala como se fossem eflúvios. Eu traduzi como intuição, como um grau de capacidade de captação do espírito que não está nem no racional, né, e nem no físico. Ele está, seria um departamento da alma, esta intuição. E aí Kardec continua, né? E se nós veremos Deus imediatamente após a morte? Ele fala que apenas os espíritos poderiam nos responder isso. E sabem o quê? Que não, a visão de Deus é privilégio apenas de almas purificadas. Lembrando, o que é uma alma purificada? É uma alma que já se liberou de toda a materialidade. É uma alma que não precisa mais encarnar. Portanto, no nosso processo evolutivo seria quando nós já alcançássemos o grau angélico, quando nós fôssemos anjos, que a pureza total do espírito completamente desmaterializado. E ele ainda comenta que bem poucas almas
seriam capazes de ver a Deus, mas ele nem acrescenta porque, devido ao fato de vivermos no mundo de expiação e de provas, mesmo os espíritos bem mais evoluídos que permanecem no planeta para nos auxiliar, nos guiar, eles não têm essa característica de viver aqui na Terra com esse corpo. Lembrando que o único espírito que se tem notícia completamente puro que encarnou na Terra foi Jesus. Mas foi num trabalho missionário e não para ter uma vida normal com todas as... Quer dizer, a vida foi normal, mas não a sua tarefa, ok? E aí Kardec, ele tenta... ele nos oferece algumas opções. A gente vê que nesse capítulo ele se esforça bastante. Lembra que ele fez lá nas 2 vezes passadas aquela tentativa de fazer o espírito com... Desculpem. O espírito como sendo Deus penetrando no corpo ou existindo junto ao corpo, sentindo o corpo como se fosse a criação, Deus e a criação e o espírito e o corpo. Então ele vai tentar algumas possibilidades que nós vamos falar agora. Então ele fala para nós supormos que nós estamos uma pessoa que se encontra no fundo de um vale. A pessoa está bem no fundo do vale e esse vale está enevoado. Ela percebe que até existe uma claridade, mas ela não consegue ver o sol. Aí essa pessoa começa a subir. Conforme ela vai fazendo esse movimento de subir, essa névoa ela vai se reduzindo, mas olhando ainda para o sol, ela não consegue ver o sol. E quanto mais ela se aproxima, mais certeza ela tem de que o sol está lá, embora ela não seja capaz de vê-lo. Quando essa pessoa vai ser capaz de ver o sol? Apenas quando ela ultrapassar toda essa parte enevoada, apenas quando ela estiver acima das névoas. Então veja, ele já vai fazer uma figura com isso. Ou ele propõe também um outro exemplo. Tem uma pessoa que está com inúmeros véus no seu rosto. E com todos esses véus, ela não é capaz de enxergar a luz, a fonte da luz que existe fora ou acima ou à frente desses véus. Como é que ela vai fazer? Ela vai retirando gradativamente os véus, e quanto mais ela retira os véus, mais ela percebe com clareza a presença de uma fonte de luz, mais ela só será capaz de ver com nitidez essa fonte quando ela retirar o último véu. Ele dá um outro exemplo, mas eu prefiro suprimir aqui. Vai ser dentro da mesma linha, falando dessa... conforme vai se purificando, conforme vai tirando os obstáculos entre o ser e o sol, o ser e a fonte, e que ele vai falar entre nós do ser e Deus. Porque é esta a ideia deste tópico do capítulo, é a visão de Deus. Então ele está querendo fazer uma ideia de como chegaremos a enxergar Deus. E aí ele fala, a pessoa só vai conseguir depois que tirar todos os véus ou que chegar acima das nuvens. E aí ele diz, assim é a alma. O envoltório perispiritual, para nós, ele é invisível. Nós sabemos que todos temos um perispírito. Existe um perispírito em nós. Mas nós não o vemos. Mas para quem está no plano espiritual, esse perispírito, embora visível para nós encarnados, ele é uma coisa muito material. Tanto que nós já vimos e sabemos, por exemplo, das colônias espirituais. Elas são invisíveis para nós encarnados, com os nossos olhos de encarnados, mas são verdadeiras colônias. A gente sabe que com esse fluido espiritual existem
prédios, existem árvores, existem casas, existem meios de transporte e etc. É toda uma sociedade que existe no plano espiritual invisível para nós. E Kardec está falando justamente disso. E o que ele fala? Embora o espírito, o perispírito, ele tenha essa característica de, para espíritos pouco evoluídos, ele ser bastante denso, bastante materializado, e ainda assim nós não vemos, esse perispírito, conforme o espírito vai evoluindo, esse perispírito vai se desmaterializando, a sua captação, digamos, da matéria, ela vai sendo reduzida, ele vai sendo menos materializado. Ele fala, esse envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em moralidade. Então veja, em moralidade, ele não está falando em intelecto, e isso nós também já vimos de outras vezes. E aí ele faz a figura que ele estava buscando. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a vista. Cada imperfeição superada é um véu a menos, é um véu que é retirado, mas somente quando estiver completamente depurada é que ela desfrutará da plenitude das suas faculdades. E aí cabe uma nota de rodapé bastante esclarecedora, que ele diz que, embora no mundo físico, todos nós, os nossos corpos, eles estão sujeitos à mesma condição, eles têm as mesmas percepções. Por exemplo, nós entramos num lugar muito quente. Então, independente se eu sou uma boa pessoa, se eu não sou, se eu sou inteligente, se eu não sou, né? Cada pessoa que entrar nesse ambiente muito quente, encarnado, vai sentir o ambiente da mesma forma. Só que o mesmo não se dá com o perispírito, né? Porque o perispírito, ele vai fazer o quê? Ele vai se diferenciar de acordo com o seu grau moral. E ele fala, o perispírito torna-se mais sutil e vai ampliando as propriedades as faculdades do espírito. Ele fala que quanto mais depurado, maior é o alcance do pensamento, da percepção desse espírito com o perispírito. Ele se locomove mais rápido, ele vai mais distante, e isso nós vemos nas descrições de André Luiz. Aqueles espíritos mais materializados, eles se locomovem como que se arrastando com dificuldade, enquanto que os mais depurados, eles se locomovem com mais facilidade, com mais leveza. E aí ele diz assim: as condições espirituais no outro mundo, então, não estão relacionadas com o lugar físico onde o perispírito está, e sim com a sua condição moral. E nisso, veja que coisa brilhante. Se o espírito / perispírito vai se sentir bem no mundo espiritual, não vai depender se ele está num lugar ou no outro, vai depender da sua condição evolutiva. E aí destrói aquela ideia de que existe céu, de que existe inferno e que o espírito vai ser infeliz no inferno e feliz no céu. Essa condição de felicidade, ela está atrelada à condição moral do espírito. E aí ele fala que essa noção de localidade vai ser substituída pela condição moral do espírito. Então Kardec está evoluindo para a gente chegar a falar novamente de Deus. Então ele fala, como Deus é essa essência e não pode ser percebido, senão por espíritos de alto grau de desmaterialização, como ele já falou no começo deste tópico, se os espíritos imperfeitos não vêm, não é porque ele não esteja por perto. Porque o que nós trouxemos até o mês passado é da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Deus está conosco, tudo presencia, tudo vê, tudo entende, né? Essa é a questão da sua onipresença. Mas nós não vemos.
não é porque ele não esteja conosco, não, é porque nós temos um perispírito de tal forma materializado que nos impede de alcançar essa possibilidade de identificá-lo ao nosso lado. Veja que é diferente a situação. Não é que Deus nos deixa porque nós somos imperfeitos. Nós não somos capazes de vê-lo justamente porque o nosso perispírito é muito denso devido à nossa imperfeição moral. E ele diz assim, somente as imperfeições individuais são véus que lhes tiram a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. E a visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais, veja, o que nos impede é a moralidade, que obscurece, verão em qualquer lugar, mesmo que esteja na terra. Então, mesmo se um espírito desmaterializado estiver nesta região que nós habitamos na terra, como ele está desmaterializado, ele será capaz de enxergar a Deus. E como que o espírito / perispírito junto, né, ele se depura? Por meio das encarnações, que são inúmeras, são muitas. Nós não sabemos quantas nós precisamos, mas nós vamos ter de nos unir à matéria enquanto não formos completamente puros espiritualmente. Porque apenas não, no plano espiritual nós também evoluímos, mas o nosso desenvolvimento ele vai ser sempre feito em conexão, ligação com a matéria por meio do uso da matéria para nossa evolução. E ele diz, ao deixar o envoltório corporal, ele não supera instantaneamente essas mazelas. Então aqui ele está entrando naquela pergunta se quando nós morremos nós vemos Deus, não é? Se nós já vimos que vai ver Deus quando estiver purificado, quando nós nas nossas diversas encarnações, nas nossas diversas mortes, nós vamos estar na mesma condição que estivermos aqui. Então, o nosso perispírito ainda denso vai nos impossibilitar de ver a Deus. Então não é porque a gente morre que a gente vai ser capaz de ver Deus. Vamos ser capazes quando estivermos purificados. Então ele fala que mesmo com isso, muitos espíritos conseguem, pela intuição, é onde ele fala o eflúvio, de dizer que vai trazer uma mensagem, que Deus falou para ele não falar isso, que Deus falou para não falar aquilo. Então Kardec afirma que não quer dizer que Deus tenha aparecido ou falado, mas essa alma sente pela essa intuição, pela percepção de Deus, a mensagem que seria mais adequada a passar de acordo com o que está sendo perguntado. Então ele diz, não é que Deus lhe apareça ou dirija, mas eles recebem os eflúvios do seu pensamento, como acontece conosco com os espíritos quando durante a mediunidade. Então ele vai falar, dessa forma, com os olhos de carne, nenhuma pessoa, nenhum espírito, nenhuma alma vai ser capaz de ver Deus. E se esse favor fosse feito a alguns, não seria por meio dos olhos de carne, seria por meio do êxtase. E aí ele frisa, só que isso não acontece no mundo de expiação. Precisaria ser uma alma de escol para num êxtase ser capaz de ver a Deus. Nós sabemos, sabido da história de Eurípides Barçanufo, que Eurípides foi em êxtase até algum local do plano espiritual, no qual ele encontrou Jesus. Eurípides esteve com Jesus em êxtase. Foi um desdobramento estático com X, né? Foi um desdobramento e ele se encontrou e conversou com Jesus. Essa é uma história bem conhecida de Eurípides.
na qual ele vê Jesus chorando, e aí ele fica angustiado de ver Jesus chorando e pergunta: Senhor, por que choras? Choras porque as pessoas, a humanidade ainda não conhece o teu evangelho? E Jesus responde: não, eu choro porque aqueles que o conhecem não o vivem. E aí, quando ele ouve essa resposta, ele volta imediatamente para o corpo. E Kardec, considerando a possibilidade do êxtase para almas de escol, que é a expressão que ele usa, ele fala que também existe uma outra possibilidade, que seria a de que espíritos muito evoluídos, eles resplandecem, eles são brilhantes. Nós vemos diversas narrativas dessa, até daquele livro de André Luiz que eu falei na quarta-feira, das duas pessoas que estavam jungidas numa situação de obsessão, e a irmã Cipriana vai auxiliá-los. A irmã Cipriana, ela era tanto amor, que ela brilhava. E eles não entendem que até ela fala: eu sou como vocês, eu sou um espírito como vocês. Mas para eles o brilho dela, aquela majestade era tão intensa que eles acham que eles estão frente a Maria, a Mãe Santíssima. E aí que ela fala: não, eu sou uma irmã de vocês. Então Kardec fala que pode ser essa possibilidade também, que muitas pessoas que tenham visto espíritos muito brilhantes, elas possam julgar que tenham visto a Deus. E aí ele diz: se nós virmos a Deus, que aparência ele vai ter? Não é? Sob que forma? Vai ter uma figura humana? Vai ser algo resplandecente? Vai ser uma luz? E aí vem a resposta que não quer calar: ninguém sabe, nós não sabemos. Nós não temos ainda nem condição intelectual, racional para isso, para saber, para ter essa resposta. E nós não temos, inclusive, ele acrescenta, vocabulário para isso. Isso está muito além do que nós somos capazes de imaginar, de perceber. E aí ele faz sempre aquelas figuras, né? Ele fala: como é que um selvagem descreveria as conquistas da civilização? Ou como mesmo a civilização, nós, né, mesmo atuais ou da época que ele falava, seria capaz de descrever as variedades do cosmos. Então nós estamos falando de coisas que nós não conhecemos, nós estamos falando de coisas que nós imaginamos e não temos a resposta. Mas algumas respostas Kardec nos traz. Não vemos Deus com os nossos olhos de carne. Nós precisaremos nos purificar, nos depurar muito profundamente. Lembra que quando nós passamos de animal, do reino animal para o hominal, nós recebemos a razão. E agora, né, a ideia, como ele diz lá no começo, apenas os anjos são capazes de ver a Deus. Então pode ser que nessa transição entre o reino hominal e a angelitude, nós venhamos a ser capazes. E friso mais uma vez, nós, quando ele dá esse exemplo, tanto do nevoeiro quanto dos véus, o que ele está dizendo? Que tudo isso vai ocorrer de forma gradativa, vai ocorrendo aos poucos, não vai ser num estalo de dedos, não vai ser um evento mágico, vai ser todo um processo. E essa possibilidade de ver a Deus e de entender a Deus, ela será decorrente apenas ou, né, necessariamente do nosso processo de depuração, alcançando o estágio de espíritos puros. Newton.